Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Muito boa noite para você, ligado em mais uma edição do 98 Talks. Está começando agora um programa que tem informação, mas também tem muita opinião, sempre no oferecimento de especialização técnica de nível médio Senai. Dê um upgrade aí no seu curso técnico, na sua graduação. Acesse senaimg.com.br/especialização técnica. Estamos no ar por todos os canais da Rede 98. Na nossa nave mãe, a 98,3, a primeira FM estéreo do Brasil. E também os nossos canais de imagem, 198 e 698 da Claro TV, os nossos aplicativos Apple e Google Play. É só baixar. 98live.com.br, lá tem a nossa aba chat para você conversar com a gente. E também TV aberta, canais 29.1 Belo Horizonte Digital e 22 Sete Lagoas. E nessa aventura do 98 Talks, quem se liga com a gente também é a Rede Mais Record TV no interior de Minas. Varginha, o sul de Minas inteirinho, a Zona da Mata com Juiz de Fora cedendo as informações e Montes Claros com o norte de Minas todo ligado nessa edição do 98 Talks. Quer falar com a gente? Nosso WhatsApp, claro, 31993169898, não tem filtro, que chegar a gente lê. Não tem problema, pode falar bem, pode falar mal, pode dar opinião, palpite, sugestão, chegou, a gente lê. 31993169898. Vou começar pela ordem de chegada aqui no nosso telão, primeiro cumprimentando ele, o nosso nobre embaixador de Carmo da Cachoeira em Belo Horizonte, Gustavo Figueroa. Boa noite, Gustavo, prazer falar com você. Boa noite, Paulo, boa noite, Claré, uma alegria falar com você. Eu já senti a falta, viu, Paulo, você me chamando de embaixador de Carmo da Cachoeira. Eu ia cobrar, inclusive, no programa de hoje, viu? Um grande abraço, uma alegria estar aqui com vocês, conversando sobre as notícias do dia, depois que o ano começou agora, né, Paulo? Acabou o carnaval, o ano começa, não é isso? Agora começou, feliz ano novo para todo mundo. E o nosso mestre do pensamento, ele que olha para a Lagoa da Pampulha e exercita o livre pensar. Quem olha Claré e vê Claré, essa figura enigmática, séria, introspecta, não imagina o quanto ele é uma pessoa que trafega em todos os gêneros e todas as formas da cultura e da informação nesse país. Boa noite, Antônio Claré Júnior, que prazer falar com você. Prazer, Paulo. Boa noite. Boa noite, meu amigo Figueroa. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa sexta-feira. Fico feliz com suas palavras, Paulo, mas é isso aí. A gente, apesar de ter posicionamento de ideias, posicionamento político, nós somos tolerantes a todo e qualquer pensamento, eu e você especialmente, né? A gente sempre defende isso aqui, então certamente trafego em todas as áreas. Olha, é bom Claré falar isso, porque eu aqui vou fazer justiça a uma pessoa que converso sempre, que é ele, Antônio Claré Júnior. O Claré é uma pessoa que tem suas posições definidas, fala sobre as coisas, nunca ele foge do assunto e nunca foge daquilo que ele pensa, da opinião dele, mas é uma pessoa aberta a todo tipo de informação. Conversa com todo tipo de informação. Isso faz bem porque tem uma base filosófica que diz que só se chega na síntese se você andar pela tese e pela antítese. E o Claré respeita sempre muito essa base filosófica do pensamento. Mas, meus amigos, a higiene e a limpeza é um dos segredos do sucesso do seu negócio. Quer ver, por exemplo, a Resolve Facilities, segurança patrimonial, por exemplo, consegue atender os seus clientes com muito mais eficiência e a qualidade, porque usa os produtos inovadores da Distribuir Higiene. É isso aí. A Distribuir Higiene é especialista em higiene e em desinfecção de ambientes corporativos. Ela tem soluções personalizadas de alta performance, que são produtos que fazem a limpeza e a desinfecção com eficiência, respeitando sempre o seu tempo, mas principalmente o seu dinheiro. Quer saber um pouco mais? Quer comprovar a eficiência e a qualidade da Distribuir Higiene? Dê um pulinho no portal distribuirhigiene.com.br, distribuirhigiene.com.br. Meus amigos, está podendo voltar aí, os impostos federais podem voltar a qualquer momento sobre combustíveis.
E aí há uma estimativa, eu estou vendo mais de uma estimativa, tem gente falando em 23 centavos, tem gente falando em 68 centavos a mais pelo litro da gasolina e do etanol, que eu também não entendi porque que vai aumentar. Mas vamos entender melhor esse negócio aqui. A ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, calcula que o preço da gasolina ao consumidor poderá subir 68 centavos por litro já a partir do 1º de março, quando vai terminar aquele período da desoneração dos impostos federais sobre os combustíveis. Isso foi uma decisão do governo Bolsonaro, numa queda de braço com Petrobras, com governos estaduais. Foi prorrogada por Lula, porque, segundo a vontade de Haddad, isso já aconteceria no primeiro momento do governo, mas Lula prorrogou, mas parece que a partir do dia 1º de março, essa regra da desoneração vai acabar e a gasolina vai subir. Pergunto primeiro para o Claré. Claré, eu defendo sempre que gasolina, etanol, eu não acho que gasolina e etanol você tem que fazer concessão e ficar fazendo gracinha de desoneração, não. Quando a gente vai falar do diesel, aí é diferente. O diesel impacta no transporte de passageiros, o diesel impacta no transporte de cargas. Nós temos o modal rodoviário como a nossa maior fonte de transporte de mercadorias, de serviços, de produtos. Mas o que você pensa a respeito disso, Clara? Paulo, é sempre muito complexo, né? A gente ia ficar aqui horas falando sobre isso, mas eu vou pegar um ponto que eu acho importante. O mundo e o Brasil estão em guerra contra a inflação. Existe o dragão da inflação, está aí, batendo na nossa porta. E a inflação, o que ela faz? Ela encarece tudo, ela come seu dinheiro, especialmente se você ganha menos, os mais pobres especialmente. Será que no momento em que a gente está numa luta contra a inflação mundial, também brasileira, será que vale a pena a gente aumentar o valor do combustível? Vou falar do diesel aqui, do diesel, que ao aumentar o valor do diesel, a gente afeta a cesta básica, a gente afeta alimento, a gente afeta a picanha, a cervejinha que foi prometida, a gente afeta o pão, o leite, a gente afeta absolutamente tudo, até a escola, gente, porque precisa de combustível, absolutamente tudo. Então, assim, a gente poderia falar várias questões aqui. Inclusive eu, no primeiro momento, sou contra qualquer tipo de subsídio, você sabe disso, Paulo. No caso não é subsídio, né? Seria um subsídio indireto. Mas eu sou contra, mas, olha, infelizmente, não era o momento de voltar imposto. Claro, a gente tem que cortar na carne, a gente tem que reduzir o Estado, né? No caso, a União, para a gente poder, de fato, cortar imposto. Mas se tem que voltar, não era agora, no meio da guerra. Olha, o diesel, o biodiesel, gás natural e gás de cozinha não sofrerão esse impacto da desoneração. Mas, Figueiredo, essa medida provisória que foi assinada por Jair Bolsonaro, ela já tinha na sua assinatura um dia de término para ela. Seria o dia 1º de janeiro de 2023. Lula prorrogou, segurou até agora o 1º de março, mas parece que não vai conseguir segurar mais não. Você acha que esse impacto, o Claré fala do impacto do diesel, e eu concordo com ele, mas você acha que o impacto na gasolina, no etanol, diminui o processo econômico, interfere no processo econômico brasileiro? Vamos lá, Paulo. Eu acho que, já respondendo a sua pergunta, né? Interfere, mas interfere de forma muito menor do que no diesel, no gás da cozinha, como a gente sabe, que é o que vai interferir diretamente aí na vida de grande parte da população brasileira. Mas a gente tem que lembrar alguma coisa, que você disse aí do prazo da medida provisória do governo anterior do Jair Bolsonaro, colocando um fim. E aqui no Talks, mesmo à época, no meio do ano, mais ou menos, se eu não me engano, né, setembro, agosto, a gente discutiu sobre isso. Discutimos que a gente era contra os subsídios, falamos que não concordamos em hipótese nenhuma, porém ali estava uma exceção em razão da guerra, que muito bem o Claré comentou, que é a guerra da inflação. E aí a política econômica, os economistas do governo anterior colocaram esse prazo como forma de reestabelecimento, ver como que seria esse remédio para cuidar da inflação, pensando também que tem um outro pilar muito importante, que é o ajuste fiscal do Estado. Mas houve a mudança de governo. Houve a mudança de governo que o atual governo até agora não mostrou qual vai ser a sua política econômica. Então, eu acho o seguinte, esse aumento que está sendo apresentado, ele viria, a conta iria chegar.
Porém, Paulo, eu acho totalmente arriscado ela chegar de uma forma sem a gente ter a política econômica. Porque é isso também que é um outro pilar que interfere na inflação, que é a grande guerra que muito bem o Claré comentou com a gente, e que a população brasileira está vivendo, né, Paulo? Claré, eu fico muito preocupado com essas particularizações que o governo tem em não conseguir entender que existem definições que devem ser tomadas antes, por exemplo, de decidir-se pela desoneração dos impostos. Você falou, por exemplo, na reforma administrativa. Nós estamos vendo aí uma briga desnecessária do governo com o presidente do Banco Central. O Figueiredo agora tocou no outro assunto. Não há ainda definição da política econômica. Você não acha que tem muito mais coisa para fazer para arrumar a casa, Claré, do que desonerar impostos sobre combustíveis? Tem. Agora, o que a gente vê é um aumento de gasto público dia após dia nesse governo federal. Dia após dia tem uma novidade, um gasto a mais, uma despesa. Já é o recordista, né? Um dos recordistas de número de ministérios. Aumentou aí esse Bolsa Família, né? O auxílio emergencial aumentou muito também, né? Todo dia tem um negócio diferente, uma novidade. Aí, gente, isso eu gosto sempre de falar. Temos que aumentar a fiscalização na Amazônia. Gente, que governo que não quer aumentar a fiscalização na Amazônia? Tudo é questão de custo, tudo. E aí a gente tem, diga-se de passagem, aumentou a fiscalização, segundo disseram, mas já é, nos últimos 10 anos, o fevereiro com o maior desmatamento do Brasil, agora, nesse governo. Então, assim, Paulo, cadê a autocrítica? Por que não cortar na carne? Por que preocupar em arrecadar mais e mais e mais? Nós vamos ficar só nessa. Nós vamos sair desse governo com uma arrecadação recorde, mais e mais carga tributária. Ninguém está aguentando não, Paulo. E mais, vou mais além. Além da carga tributária, a inflação, que é o meu maior medo. A inflação, para mim, é um negócio que assim, a gente combateu muito bem combatida na década de 90, né, com o Plano Real, que foi um sucesso, foi sem sombra de dúvida o maior projeto social da história do Brasil, né, porque quando você diminui a inflação, você controla a inflação, você traz uma capacidade e uma força maior para o mais pobre, especialmente. Aí vem esse governo agora, o governo Lula, e me parece que a preocupação dele não é cortar na carne, mas sim arrecadar. É bom a gente entender que as pessoas ficam dizendo que há uma determinação em críticas ao atual governo. O Figueiredo bem lembrou aqui, quando o governo anterior de Jair Bolsonaro editou essa medida provisória, todos os integrantes do Talks, eu acho que nenhum integrante do Talks, eu não tenho certeza, mas me parece que todos naquele momento criticaram a desoneração da forma como estava sendo feita. Inclusive impondo aos estados... todos, acho que foram todos, né? Todos. Inclusive eu recebi mensagens aqui me chamando que eu era comunista. Eu estava sendo contra o corte de impostos. Gente, todos os integrantes do Talks criticaram aquela medida. E aí para ficar claro que não há nenhuma... os governos têm que se acostumar a ouvir críticas. O governo Bolsonaro não tinha muita paciência para ouvir críticas também, não. E comprou briga com um monte de gente aí porque não sabia ouvir críticas. O governo Lula, eu já sei de muito tempo, o PT não é um partido, o governo do PT não é um governo acostumado a ouvir críticas. Aliás, se tem um partido que dentro dele impera uma vontade quase que ditatorial, é o PT. Quem conhece a estrutura do PT sabe que o PT, o Partido dos Trabalhadores, tem dentro dele uma estrutura ditatorial. Regras definidas top and down, cumpra-se e acabou. É só entender. Se você conhecer bem o PT, você vai saber que eu não estou mentindo ou não estou inventando. Mas a crítica nesse momento vai à não reformulação do processo econômico com velocidade. Porque eu até agora, Figueiredo, eu estou louco ou eu até agora não consegui perceber quais são os princípios econômicos desse governo? Ô Paulo, até agora ninguém sabe, né? Então isso já é um grande absurdo. Sabe por que eu acho que o absurdo ele é pior? Porque no primeiro governo
do presidente Lula, lá em 2002, a primeira coisa antes de assumir foi a carta aos brasileiros. Aquilo deu uma tranquilidade para o setor econômico do país e ele geriu até 2006, no primeiro mandato dele, de uma forma a ter muito clara qual era a política econômica do país. E agora, já se passaram 2 meses, a gente não tem essa definição, é algo que preocupa muito e gera muita instabilidade diante da sociedade, diante do mercado, diante de inúmeros outros atores econômicos que interferem na nossa sociedade. E um ponto importante sobre essa questão do aumento, eu acho que nem cabe um julgamento se é certo ou se é errado ter esse aumento. E já era pré-determinado por uma política econômica anterior à dele. Então, eu acho que é bom a gente deixar claro isso para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando, porque senão fica parecendo exatamente, não, está aumentando, quando reduziu, aqui muito bem você disse, quando reduziu, o Claré foi acusado de comunista, agora que ele está defendendo que ele não tem que aumentar por conta da situação da inflação, ele vai ser acusado de quê? Então é bom deixar claro isso para as pessoas, que realmente esse aumento não tem lado, esse aumento é necessário ocorrer por conta de uma política econômica que já existia, que tinha um prazo para terminar essa desoneração tributária, e que agora o Estado precisa, o governo, implementar a política econômica dele, apresentar qual que vai ser nos próximos anos, para que a sociedade e o mercado possam se comportar de uma forma a alocação dos seus investimentos, né, Paulo? É isso que eu acho que é o que mais está angustiando toda a população, é essa falta de transparência, essa falta da política econômica que não está definida pelo atual governo. Claré, antes de ler a opinião dos nossos ouvintes e telespectadores, eu queria te dizer que você pode ficar tranquilo, porque essa semana o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, foi também chamado de comunista pelos extremistas que não entendem a posição dele como um estadista, como um governo do Estado que tem que receber um presidente da República, que tem que conversar, que tem que ouvir, que tem que colocar os seus problemas à mesa. E ele foi chamado de comunista nas redes sociais, então você está engrossando a fileira dos comunistas. Você, Tarcísio Freitas, está engrossando essa fileira, né? É interessante. Alckmin foi chamado de comunista. Geraldo Alckmin. Ele que tem ligação com os movimentos conservadores da Igreja Católica, sempre deixou claro isso. Foi chamado de comunista. Me permite nossa grande esperança. Claré, Gerson do Serrano, grande abraço, valeu, obrigado pelo carinho. Carlos Alberto de Muriaé. Não voltará o imposto, ele será prorrogado. Em abril, o Lula muda a política de preços da Petrobras e o diesel e a gasolina cairão. Será, meu amigo? Boa noite, eu sou fã do Figueiredo. Não. Vai dar ruim se fizer isso, porque então você está me dizendo que ele vai usar a política feita pela Dilma Rousseff, de segurar o preço e trazer prejuízo para a Petrobras que você vai pagar. E nós já sabemos aonde dá, né? Aonde leva isso. Mas vamos lá. Wilson Leite de Montes Claros. Boa noite, eu sou fã do Figueiredo, ele é muito coerente, diga-se de passagem, muito inteligente. Os outros dispensam comentários. Aí, Wilson, o Figueiredo vai retribuir essa amizade. Obrigado, Wilson. Grande abraço aí para a querida Montes Claros, temos muitos amigos aí, obrigado pelo carinho, pelo elogio. O Diego do bairro Guarani diz assim, a realidade... Diga. Esse Wilson aí, para ter elogiado o Figueiredo, ele me lembra aquela bola do filme Náufrago. É o Wilson, você lembra da bola? Deve ser aquela bola. Aqui, essa provocação entre vocês resolvam depois aí fora do ar. Mas a realidade, o Diego do bairro Guarani, a realidade é que essa redução foi uma medida eleitoreira para o ex-presidente tentar a reeleição. Pois no começo do ano passado era inviável, 6 meses depois foi viável para reverter o quadro de pesquisas eleitorais. Óbvio que terminaria nas mãos de Bolsonaro ou de Lula, diz o Diego, e se não alterar a política de preços, vai continuar subindo. Essa é uma questão para a gente discutir também. O Grayson de Varginha diz, infelizmente, a volta da velha política que nunca deu certo. Cadê Luiz Fernando? Está de folga de novo. Luiz Fernando está em trânsito, vindo de Varginha para Belo Horizonte, não conseguiu chegar a tempo. Felipe Jequim, o tempo que o PT ficou no poder era para pelo menos o Nordeste disputar em desenvolvimento com o Sudeste. Não entendo por que colocaram no poder novamente.
Juliano de Contagem, esse aumento é uma vergonha, um tapa na cara da sociedade brasileira. Alexandre do bairro Castelo, se desonera é criticado, se volta a tributar é ruim, qual é o correto a se fazer? Liberar mercado, meu caro. Para gasolina e etanol, libera mercado. Política de preços de mercado, meu caro. O diesel, eu já disse e vou repetir, até entendo, porque tem interferência no transporte de passageiros, no transporte de mercadorias, e é fundamental para o desenvolvimento da economia. Agora, gasolina e etanol, prática de mercado. E tira o monopólio da Petrobras. Privatiza a companhia. Faz com que ela possa concorrer sem os vínculos de proteção que ela tem. Vou te dar um exemplo se você não sabe. Asfalto no Brasil só pode ser comprado da Petrobras. Você sabia disso? E quando foi aberto por um estado da federação, salvo engano, São Paulo, que abriu a compra fora da Petrobras, a Petrobras fez beicinho e dumping de preços. Então, essa é a questão. Privatiza e deixa a prática de mercado regular. Diga lá, Claré. Pois é, você deu o tom, né, para o nosso ouvinte, que pergunta qual que é a saída, né? Se não é cortar impostos, se não é voltar impostos. É exatamente isso, gente. Vamos deixar o mercado se autorregular. A gente precisa de mais empresas disputando isso. Se vocês não sabem, a Petrobras tem uma margem de lucro aí de 30%, enquanto as concorrentes do mundo, 5%, 6%. Por quê? Porque tem concorrência. Então, gente, nada melhor do que a concorrência. E o Paulo, olha que interessante, eu estou aqui lendo a reportagem, né, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Veja bem, nós temos a Petrobras que tem o monopólio, né, do refinamento, da extração e do refinamento. E aí ela não dá conta e tem que ter as importadoras para trazer o combustível de fora já produzido, né, já refinado, para que seja comercializado no país, ou seja, o caos está completo. E aí a solução para isso, claramente, né, como vocês comentaram, é realmente a privatização. E só deixando uma dica aqui para o Wilson, que mandou um abraço para a gente, da próxima vez, Wilson, manda um abraço para o nosso querido Claré, porque ele é uma pessoa extremamente sentimental. E eu e o Paulo, nós fomos prova vítima desse sentimento do Claré, quando a gente não convidou ele para o almoço, né, Paulo? Então, um cara sentimental, gente. Manda beijo, manda abraço pro Claré, pelo amor de Deus. Ele chora até hoje esse não convite, Figueroa. Até hoje ele chora. Aliás, nós precisamos almoçar, marcar um sábado, inclusive, para almoçar, porque aí ele vai poder chorar todas as pitangas sem pressa. Não é isso, Paulo. É que eu gostaria muito de ter um almoço de primeira linha, como os que você fomenta para alguns amigos, e que fosse pago por você. Porque a única vez, aliás, as poucas vezes que eu almocei com o Figueroa, um amigo nosso pagou, Dino. Mandar um abraço pro Dino aqui, lá da Partners. Ô, Dino, tá precisando sair com a gente e pagar mais um almoço. Domingos Sávio, lá de Itaguara, criador de cabrito. O Domingos Sávio, tá ele aí. Isso mesmo. Grande abraço pro grande Dino. Ali do Sapecado, para quem conhece o Sapecado ali em Itaguara, tá ali o Dino Sávio, ali no trevo que vai para Cláudio, do outro lado tá lá o Dino. Grande abraço, Dino. Bom aí. Esse Paulo é fantástico, hein, cara? É impressionante, né? Conhece todo mundo, o Brasil inteiro. Eu sou rodado, né, Figueroa? Eu sou rodado. E rodado em estrada de terra. E rodado em estrada de terra também. A confiança do consumidor brasileiro caiu em fevereiro para o menor patamar em 6 meses. E isso é uma percepção de uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, pesquisa que foi divulgada hoje. O índice de confiança do consumidor teve uma queda de 1,3 ponto. Foi para 84,5 pontos, menor nível desde agosto do ano passado. Em nota, a coordenadora das sondagens, Viviane Seda Bittencourt, disse que, no geral, há uma preocupação de piora da situação atual e que essa percepção é mais percebida pelas famílias de baixo poder aquisitivo. A história se repete. Muda o governo e a história se repete. Diga lá, Claré. Nós vamos rodar e vamos voltar para a inflação. Um vai reclamar porque
aborto, está sendo discutido aborto, o outro vai voltar por causa do TOTS, gênero, não sei o quê, e no final das contas o que importa, gente, é dinheiro no bolso, é competência para você conseguir colocar comida na boca do seu filho, só que não depende só da sua competência, depende de um ambiente altamente estatizado. É desanimador, Paulo, porque a gente fala e volta nesse negócio de inflação. Você sabe por que a Dilma caiu, gente? É golpe. Aí o outro, não, é porque está na Constituição. Gente, porque economicamente era uma tragédia. Por que o Temer não caiu? Ele sofreu 2 processos de impeachment, para quem não se lembra. Abriram 2 processos de impeachment. Por quê? Porque ele estava conseguindo reerguer o Brasil. E é assim que funciona. Tudo vai depender do ambiente econômico que vai afetar o ânimo, né, a confiança do consumidor, do trabalhador, de todos os brasileiros. Por isso que eu sempre digo que pauta de costumes não é objeto de discussão de legislativo e nem decisão do executivo. Pauta de costumes é a vontade independente e coletiva da sociedade que determina quais são os costumes a serem seguidos. Não é uma lei que vai dizer se é todes ou não todes. Não é uma lei que vai dizer que se proíbe aborto ou não se proíbe aborto. Porque a lei proíbe o aborto e o aborto é feito em clínica clandestina, colocando milhares de mulheres com a vida em risco, sem que ninguém tenha controle. Essas questões não são questões para serem discutidas no parlamento. Essas questões são reguladas pela própria sociedade. Não é não, Figueiredo? Com certeza, Paulo. Eu acho que essa questão, né, muito bem dito pelo Claré, as pessoas têm que, inclusive a nossa população, né, tem que entender isso até mesmo para pressionar nas pautas que são importantes, que devem ser pressionadas. Por exemplo, a gente acabou de comentar a notícia anterior falando sobre a falta ainda do planejamento, né, do plano econômico do atual governo. Cadê? Cadê as pessoas manifestando? Cadê as pessoas fazendo barraquinha em frente ao Ministério da Fazenda exigindo que apresente o plano econômico do atual governo? Não tem, né? Então, isso é muito bom a gente deixar claro e explicar para as pessoas, como o Claré disse, que tem as pautas que são importantes. E aí, quando a gente fala desse tema da notícia de hoje, que fala aí da queda, né, da confiança para o menor patamar nos últimos 6 meses, eu já falei isso aqui no Talks, eu sou meio que um crítico de pesquisa, eu entendo, a FGV é uma grande instituição, mas eu acho que para ser discutida essas pesquisas, a gente precisa entender os métodos que foram apurados para chegar nesses indicadores. Isso é muito importante, mas essa percepção, obviamente, que vem da inflação, ela realmente resulta nisso no que a grande parte da população brasileira está sofrendo hoje, né, Paulo? Então, a gente tem que entender isso e saber que o fantasma da inflação vira e mexe, ele assombra a nossa casa, né, a casa do brasileiro, mas a gente tem que estar preparado para combater. E quem vai combater isso é a política econômica, né, Paulo? O Léo Lennon, de Justinópolis, vez por outra, faz aí umas charges do nosso 98 Talks, do Grafite, dos outros programas da rádio, botou a charge de hoje, tá aí, ó. Resumão de hoje, bota aí o resumão aí, ó. Bota com a tela cheia para todo mundo poder ver e ver o resumão de hoje qual que é, feito pelo Léo Lennon, porque eu também não estou conseguindo ler daqui, não. Se você não botar a tela não botar a tela cheia aí, eu vou ficar só esticando o olho. 67 anos de idade, você tem que ter alguma imperfeição. Diga. Leia. Leia. O resumão. Bom, tem a imagem aqui minha de terno, muito elegante, inclusive mais em forma do que sou. Tem ali em seguida o nosso Figueiredo, no estilo técnico de futebol, com a prancheta na mão. E o Paulo Leite, com o corpo dele, tá parecendo, sabe quem, cara? Tá parecendo aquele... como é que chama o da Apple, gente? Me faltou o nome. Steve Jobs. É o Steve Jobs. O corpo. Está escrito assim, aumentar impostos nesse momento é perigoso, porém, já determinado há algum tempo. Qual é a política econômica desse governo mesmo? Isso é o que interessa. Tá aí, então, o resumão do Léo Lennon. Valeu, Léo. Obrigado aí pelo carinho de sempre. O Geraldo de Paiva está dizendo, Claré, você mora no meu coração e não paga aluguel. Tá vendo, Claré? Agora você vai ficar emocionado. Tá vendo? É o Geraldo que está falando para você, viu? Olha que o Geraldo não falou de onde é, do bairro, da cidade. Geraldo de Paiva.
Obrigado, Geraldo. Tá. O Juliano de Contagem, vou resumir. O Talks é uma cultura extraordinária. Se todo mundo assistisse esse debate, poderiam fazer melhores escolhas. Obrigado. O Rangel de Contagem, concordo com o Paulo com relação às pautas de costume, porém elas geram votos. Haja visto deputados aí bem votados. TikTok, né? Esse é que é o grande problema. É mais do que pauta de costume, são os políticos TikTok. Políticos TikTok que estão incomodando muito, na minha opinião, tá? Diga lá. Com certeza, não. E tem um outro ponto que eu gosto, às vezes, de trazer aqui. Eu já falei isso com o Claré, ele deu risada, não gosta de entrar muito nessa polêmica, não. Mas é a falta de coerência também dessa turma, né, Paulo? Dessa turma política, aí, como você muito bem disse, do TikTok e tal, que gosta de fazer mais. Inclusive, eu e o Claré, nós tivemos uma situação aí muito triste, que ficamos sabendo de um político que utilizou as redes sociais por fake news só para conseguir mais seguidores, sabe? Uma coisa muito triste. Mas isso acontece. E o pior, né? A falta de Trazendo danos a terceiros, né? Trazendo danos a terceiros. E aí, Paulo, o que eu acho interessante é a falta de coerência desse povo. O cara, né, essas pessoas, e principalmente esses políticos, vão lá, levanta a plaquinha, chama um de ladrão, chama outro de bandido, né, fala que gastou não sei quantos R$1.000 lá, tal. Mas a hora que olha para dentro, o presidente do partido é condenado por corrupção, o líder do partido que o cara está afiliado. Dá para acreditar nisso, Paulo? Aí é falta de coerência, né? Essa questão de coerência também, acho que eu já não cobro muito, não, porque, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo, e aqui não é saudosismo, não, porque o mundo que eu vivi até agora não é o melhor dos mundos, não. Todo o tempo tem a sua imperfeição do tempo. Mas a imperfeição desse nosso tempo atual é essa maldição das redes sociais, que são, aliás, um ponto muito bom para você usá-las de maneira inteligente. Eu costumo sempre dizer aqui, por exemplo, foi através do Facebook que eu encontrei 2 amigos de infância. Olha que interessante. Eu não os via desde que estudamos juntos e depois no Facebook eu os encontrei e voltei a conversar com eles. Marcamos até depois um encontro, nos encontramos e morremos de rir de todas as nossas histórias e atualizamos as histórias atuais. Então tem as vantagens. A rede social entretém, a rede social diverte, a rede social provoca pensamentos diferentes, mas a rede social também potencializa nulidades. As redes sociais têm potencializado muita falta de expressão ou do que dizer e falar. E aí embala-se num discurso de rede social superficial. Eu outro dia falei aqui dos influencers. Quando eu falo de influencer, eu tenho até arrepios. Nós estamos vivendo uma geração em que não existem pessoas prontas para colocar as ideias e abrir a questão. São influencers. Hoje são os influencers. Eles ditam a regra e um bando segue aquelas regras. Então as redes sociais têm esse descompasso, tem esse grande problema, né, Claré? A gente tem que usar com responsabilidade, mas não contem comigo para apoiar qualquer tipo de regulação à rede social. Não, eu não estou falando em regulação, não estou falando em inteligência, é diferente. Eu sei. Eu estou só discorrendo aqui sobre o tema, calma. Olha como é que a coisa está perigosa hoje. O Paulo Leite, né, esse senhor respeitado aí nos 4 cantos do Brasil, é quase que um herói aí dentro da 98, ele anda, o pessoal vai atrás dele. Ele está, você percebe que teve um receio de ser comparado com alguém que está regulando a mídia. Por quê? Porque muita gente quer a regulação das redes sociais. E o arrepio, e esse arrepio que eu tenho quando eu falo em influência, eu também tenho quando se fala em regulação de rede social, viu? Sou absolutamente contrário. Absolutamente contrário. Paulo, eu recebo vários, o mesmo tanto de carinho que eu recebo nas redes sociais, eu recebo de agressão. Várias pessoas me agridem e tal. Eu não bloqueio ninguém, eu no máximo silencio, para não ter que ver mais e tal. Mas sou contra esse tipo de regulação, porque a regulamentação ou regulação das redes sociais, que você vai regular a rua também, porque na rua alguém pode passar e deixar no seu correio uma ameaça, um xingamento, alguém gritar. Isso antigamente era assim, passava na rua do interior, gritava, não sei o quê, ô Figueiredo careca, né, tal. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, quando você regula... Você sabe qual que é o maior problema de regular a rede social? Para quem que é interessante regular a rede social? O Estado.
o Leviatã, o poder estatal é só para eles, para mais ninguém. Ponham isso na cabeça de vocês. Ô, Figueiredo, só um minutinho. Você vai falar daqui a pouquinho, porque eu tenho que fazer um intervalo, senão o nosso produtor aqui não para de falar na minha cabeça e eu fico atarantado. O que eu vou fazer? Tem que entrar pro break. Vamos para um break, é um minutinho só, a gente volta do break já já. E aí, Figueiredo, manifesta a sua opinião. Escolha uma educação que já tem o futuro dentro dela. Escolha as escolas SESI e o Senai. Porque se tem ensino de qualidade, novas tecnologias, valores e virtudes, tem futuro. Se tem preparação para o Enem, tem futuro. E se tem o conhecimento que a indústria pede na hora de contratar, aí tem futuro demais. Viu? Esses têm futuro. Se tem escola SESI, tem futuro. Se tem Senai, tem futuro. De volta com o nosso 98 Talks. Registrar para quem está fazendo conosco esse programa na operação, na parte de suporte, aqueles que garantem que a gente possa fazer o nosso trabalho com tranquilidade. Na produção, Eric Funes. Na mesa operadora, Teofi Júnior. Tem também lá o Rafa Ribeiro, que fica aí, eu não sei o que ele está fazendo todo dia aí. Não tem ambiente em casa, o cara vem aqui, não sei para quê. Gilvan Gandra na nossa mesa de som. E a gente vai tocando o nosso 98 Talks. Eu tenho que dar um recado aqui, Figueiredo, porque senão eu esqueço de dar o recado aqui. Hoje tudo está mudando muito rapidamente. E não adianta você só acompanhar as transformações. Você precisa estar à frente disso para crescer profissionalmente. Dê um upgrade no seu curso técnico ou na sua graduação, fazendo especialização técnica de nível médio do Senai. São cursos de 6 a 8 meses, alta demanda de mercado, muita tecnologia, tem especialização em internet das coisas, sistemas robotizados, desenvolvimento de produtos automotivos e muito mais. Então, não perca tempo, acesse aí acesse senaimg.com.br/especialização técnica. senaimg.com.br/especialização técnica e saiba mais, porque se tem Senai, tem futuro. Figueiredo, eu cacei a sua palavra pela forma como eu estava pressionado. E eu pressionado paro de raciocinar. Então, cacei sua palavra e vou liberar agora. Por favor, quero ouvi-lo. De maneira alguma, Paulo, não, e com o maior prazer, viu? Você tem todo o poder na mão do programa aí para caçar a palavra, principalmente do Claré, quando ele falava, principalmente o Claré fazer acusações contra a minha pessoa, viu, Paulo? Então, por favor, seja autoritário e tira a palavra do Claré quando ele faz aquelas piadinhas, aquelas questões. Mas o que eu ia falar é o seguinte, Paulo. O Claré, ele está aí comentando sobre estava comentando, né, sobre essa questão que a gente discutiu sobre a regulação das redes sociais. Ele, inclusive, era a pessoa que teria, em tese, o maior interesse em regular as redes sociais, porque é o cara que sofre ofensa, agressão o tempo todo. Teve um caso muito interessante, que teve um vídeo que teve da minha participação aqui no Talks, que foi pro Twitter, né? Aí no dia seguinte, recebo a mensagem do Claré: Figueiredo, você está sendo metralhado no Twitter. Aí eu entro lá, tinha, 300 comentários. Aí eu cliquei, Paulo, num comentário só, abri um cara falando mal lá, né, tal. Cliquei. Quem tava lá me defendendo? Antônio Claré. O cara é uma máquina, ô Paulo. O cara é uma máquina das redes sociais. Então, assim, o cara que poderia estar aqui defendendo a regulação seria ele, pelo contrário, não tá, né? Então era só essa observação que eu queria fazer aqui para o nosso programa. Olha aqui, o Carlos de Betim, eu acho que esse moço tem lá as suas opiniões, mas ele não consegue manifestá-las de maneira muito equilibrada. Ele diz que isso aqui é uma comédia, o que nós fazemos aqui, e que fazemos aqui uma manifestação
para poder sermos presos pelo Xandão. Aí diz, gasolina não interfere na economia? Pergunta. Privatizar a Petrobras? Pergunta. Meu velho, não vou responder para você não. Diga lá, Clara, eu vou deixar, vou te dar o direito para responder para ele. Vai lá. Eu vou responder. Meu amigo, traga argumentos para refutar o que a gente falou. É só isso. Quando você faz isso que você fez agora, você são uns comédia. Você está nos atacando pessoalmente. Você não está falando sobre o tema. Nós estamos debatendo um tema. Fale o que está errado. Se você acha que privatizar a Petrobras não resolve, e vou repetir aqui, a gente não falou só em privatizar, a gente falou em trazer concorrência, né? Hoje a exploração de petróleo, inclusive, nem é monopólio mais, né? Seria privatizar de forma retalhada. A gente ter mais refinarias, por exemplo. A gente tem 13, 14, 15 refinarias no Brasil, nos Estados Unidos tem quase 200, né? Então, a gente traz aqui argumentos e fatos. Mande a refutação. Se for simplesmente para xingar, para fazer, entra no Twitter do Figueroa e xinga. Não precisa falar isso aqui no ar. Mas vamos lá, obrigado, Carlos, pela sua participação. Quando você xinga, você aflora a nossa necessidade de continuar pensando como nós pensamos. Porque quando que se refuta o que disse aqui não tem argumento, a gente tem certeza que o nosso argumento é muito bom. Obrigado pela sua participação. Um projeto de lei de autoria do deputado federal Roberto Duarte, do PRB do Acre, apresentado na Câmara dos Deputados no mês de fevereiro, prevê a alteração de 18 para 16 anos, permitindo fazer-se a primeira carteira nacional de habilitação, conhecida como CNH provisória, que hoje é dada aos 18 anos ou na primeira vez que a pessoa vai lá tirar a sua CNH. Vamos lá. Eu tenho minhas opiniões, mas eu queria ouvir a primeira opinião do Figueroa. Figueroa, podemos baixar a idade para a concessão da habilitação ou é perigoso? Paulo, vamos começar, né? Assim, que projeto de lei mais desnecessário, né, para ser discutido no momento atual que nós estamos vivendo? Claré muito bem comentou nas notícias anteriores sobre essa necessidade de trazer. Isso aí com certeza vai ser colocado como uma pauta ideológica. Tem certeza que essa discussão desse projeto vai ser levado para o lado ideológico. E principalmente para a discussão, aí vai ter redução da maioridade, não vai e tal. Então, assim, é totalmente, na minha opinião, um projeto desnecessário para ser discutido no atual momento que o nosso país está enfrentando. Então, esse deputado poderia estar aí mais preocupado de ficar exigindo, de estar contribuindo, né? Como a gente falou da pauta econômica, com a pauta de privatizações, com a pauta, por exemplo, né, da regulação dos jogos de azar, que tem que trazer realmente, aí, vai trazer mais investimento, mais desenvolvimento também para o nosso país. Então, eu acho que as pessoas os parlamentares estão preocupados com projetos aí para atender a base, viu, Paulo? E isso me entristece muito, como é o caso desse agora. Eu não concordo, se você for perguntar a minha opinião, se eu concordo com essa redução, eu não concordo, né? Eu acho que cada dia mais as pessoas, os jovens, eles estão tendo uma dificuldade de amadurecimento, né? Por conta aí da evolução que a gente está, inclusive, passando pela sociedade. Então, eu não concordo com esse projeto, mas acho ele, Paulo, totalmente desnecessário. Clara, e aí? Reduzir a idade de concessão da primeira habilitação é risco ou não? Eu fico até pensando, um menino de 16 anos faz muito mais do que dirigir. O que você acha disso, Clara? Acho que a gente tem que usar a lógica e o bom senso. Por que ter a possibilidade de alguém de 16 anos, 17 anos ter uma CNH, ter uma habilitação para dirigir? Qual seria a função disso? Eu vejo uma função, trabalhar. Bom, se a possibilidade é para ele trabalhar, nós estamos falando de alguém que precisa trabalhar. Se ele precisa trabalhar, ele tem que ter outras responsabilidades já. Então, esse projeto, para mim, ele não pode andar separado da questão da responsabilidade civil, da responsabilidade penal. Ou seja, eu só apoiaria esse projeto, e aí contaria com o meu apoio, se junto dele viesse a responsabilidade civil, ou seja, respondesse, né, civilmente desde os 16 e também respondesse criminalmente desde os 16. Se vier tudo no bolo, não vejo problema. Agora, só a CNH, totalmente contra.
E, ô Paulo, tem um ponto também importante que eu estou aqui lembrando, e veja bem, é importante pegar esse projeto de lei e identificar se teve alguns levantamentos de dados, de informações, sobre se tem essa demanda, essa necessidade da sociedade hoje. Por que eu estou falando isso? E aí eu não sei se você e o Claré já tiveram essa experiência. Eu já conversei, principalmente na faculdade, né, com alguns alunos, aí de 18 a 20, 22 anos, se tinham carteira. Grande parte desses jovens de 18 anos não tem carteira e não vê a necessidade de tirar carteira. Né? Então, assim, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas quanto a esse projeto também, de identificar de onde que veio essa necessidade desse projeto perante a sociedade, sabe, Paulo? Não sei se vocês já tiveram essa experiência de conversar com jovens aí de 18 anos para saber se eles têm aí, que na minha época, quando eu vim lá de Carmo da Cachoeira, aos 17 anos, era doido para fazer 18 anos, no dia seguinte eu já estava na autoescola, viu, Paulo, para tirar carteira. Tem uma pesquisa do Datafolha que foi feita no ano de 2021, salvo engano, dos interesses dos jovens entre 16 e 20 anos de idade. E o automóvel já automóvel próprio, deixava de ser um interesse. E muitos deles até admitiam que não tinham nenhuma intenção ou vontade de dirigir. Isso é uma pesquisa feita pela Datafolha. Mas o Tarcísio Júnior do Jardim Guanabara está dizendo que o Paulo conhece todos os endinheirados, isso sim. Meu caro amigo, se você quer falar sobre endinheirados, você quer dizer que eu tenho um bom relacionamento com quem empreende, com quem propõe o desenvolvimento desse país, você está coberto de razão. Eu tenho muitos amigos mesmo que empreendem, que propõem o desenvolvimento desse país, que geram emprego, geram renda e geram alternativas de crescimento econômico para a nossa nação. Mas você também está enganado nesse sentido, porque eu vou revelar uma coisa aqui que eu só revelo porque fui provocado. Eu tenho um trabalho voluntário, e eu não vou dizer onde eu faço, porque eu não tenho interesse nenhum em dizer onde eu faço, porque eu não quero me promover com nada, mas eu tenho um trabalho voluntário, eu gosto de cozinhar. E nesse trabalho voluntário, uma vez por semana eu vou a comunidades carentes junto com outros amigos, para nós ensinarmos algumas coisas de cozinha doméstica, prática, econômica, útil. Inclusive eu estudo e pesquiso o reaproveitamento de alimentos para poder fazer esse trabalho de ensino, de divulgação de conhecimento, porque nem ensino, é divulgação de conhecimento. Eu tenho um trabalho feito com as APAES da região metropolitana de Belo Horizonte há muito tempo. Tenho um trabalho feito com as Santas Casas há muito tempo. Então, meu amigo, eu não converso só com endinheirados. Eu converso com aqueles que têm condição, determinação, vontade, desejo de transformar esse país. Quer no trabalho voluntário, quer nas ações sociais, quer no desenvolvimento econômico. Com esses eu converso, sem problema nenhum. Aqueles que querem deixar o Brasil para trás, antigo, vindo a pé da Albânia, esses eu não tenho nenhum interesse de conversar. Vamos lá, vamos para o próximo. Diga. Belo exemplo, Figueiredo. Olha aí, é bom para você aprender. Esse não, eu tenho... Ô, Paulo, vê se pode. Esse Claré hoje está impossível, né? Ele está te provocando. Gustavo, é sexta-feira, ele falou, eu vou tirar o Figueiredo do sério. Tá aí, ó. Não, ô Paulo, sabe o que eu vou fazer? Já que ele tá me provocando, eu vou carregar ele pro meu trabalho social. Vamos ver se ele vai junto comigo, viu, Paulo? O Claré é voluntário. O Claré tem um veio voluntário também. Tenho certeza que vai. O trabalho voluntário é uma necessidade de todos nós, independente da nossa posição social, condição social. E o trabalho voluntário hoje, não pense você que você é voluntário e você vai a hora que você quiser. Tem que ter compromisso, tem que ter determinação. Você tem que se comprometer, ir lá no horário certo, fazer o trabalho. Tem pessoas que dependem do seu trabalho voluntário. Então é para discutir um pouco o voluntariado, para entender que a vida para ser melhor depende de todos nós em tudo que a gente puder fazer. Mas vamos lá. Bom, diga lá. Já que você está dando umas lições de moral aí, eu quero aproveitar só para refletir um pouco com quem nos acompanha aqui. Até, às vezes alguém está assim, pô, eu quero fazer um trabalho voluntário, como começar? Deixa eu falar, como começar? Comece com quem está à sua volta, né? A sua empregada doméstica, se você tiver, ou a faxineira, né? O Uber, dá ali uma gorjeta, trate bem. Então, assim, gentileza gera gentileza, não precisa ter um grande projeto, não. Pode começar por quem está à sua volta. Vamos lá, rapidinho aqui, mais uma passada aqui, olha,
Fala, galera do Talks, cadê que está aqui? Papá, eu vejo o Talks como uma biblioteca pública, lugar onde eu posso buscar conhecimento e informação. O Rômulo, do bairro Saudade, valeu, Rômulo. O Bruno, Paulo, o Brasil só tinha que cuidar da educação, saúde, segurança e diminuir o Estado que é grande e inchado. E ele é assim e bem manipulado pelos políticos, é a minha opinião. Valeu, Bruno, eu também penso um pouco assim. Renato Lúcio de Venda Nova, parabéns, Claré. Se o menor não puder responder penalmente, teremos mais mortes e impunes do que há hoje. E o Francis Camargos diz, se um menino de 16 anos se envolve num acidente de trânsito, sendo o condutor habilitado, como fica? Segundo ele, esse é mais um projeto para encher linguiça. O Abner do Jardim Vitória, se uma pessoa de 16 anos causar um acidente, e aí vai para o Figueroa responder isso, ele responderá como um menor de idade? Não faz muito sentido esse projeto. Bom, diga. Não faz sentido não, Paulo. Como Clara disse, né, o pacote tem que vir completo. Se vir só a redução para autorizar a pessoa a estar habilitada a conduzir um veículo, aí, se ela cometer um crime, ela é inimputável, né? Ela não vai ser incriminada, né, por conta dessa conduta. Por isso que o Claré reforçou que tem que ser um pacote completo para também reduzir a maioridade penal. O Figueiredo está aqui, Claré também, agora vai para o Claré essa aqui. Eu já fui a favor da CNH para quem tem 16 anos, mas hoje os jovens que têm essa idade não têm maturidade para dirigir. Na minha época éramos mais espertos. Quem está falando isso é o Gustavo Martins, do Itapuã. Ele tem 38 anos de idade, Claré. Pois ele está mais ou menos, eu tenho 41 anos. Não é nem questão da nossa época, Gustavo. Eu acho que, assim, se for responder criminalmente, civilmente, dá. Será que ele vai querer? Eu acho que se você tem dever. Olha, o FDP de hoje traz o goleiro Milagres, que foi goleirão do América, hein? Goleirão do América Futebol Clube. E se você pudesse ver algumas das cenas mais esdrúxulas que podem acontecer no mundo, você teria olhado para a janela aqui, porque o nosso amigo CJ acaba de fazer quase que um atentado. Fecha isso daí, teu filho. Para com isso aí, porque ninguém merece ver essa indecência. Ninguém merece ver isso. Isso devia ser proibido. Ele é meio conterrâneo do Figueroa, né? Que ele é lá de Lavras. Lá de Lavras. Viu, Claré? É conterrâneo do Claré. O Claré nasceu em Lavras, exatamente. Ô, gente, tá na hora de terminar. Tá na hora de terminar. Paulo, só um ponto aqui, Paulo, rapidinho. Rapidinho, vamos lá. Às vezes o pessoal do FDP, eles podiam comentar o posicionamento do Alexandre de Moraes falando que o Palmeiras não tem mundial, né? Então entrou na polêmica até do futebol. Grande Figueroa, agora o caldo entora. Figueroa, grande abraço. Gustavo Figueroa, muito obrigado por participar com a gente dessa edição 98 Talks. Antônio Claré Júnior, muito obrigado. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho que dedicam a nossa companhia aqui nesse 98 Talks. Para quem está na Rede Mais Record TV do interior, você fica com o Jornal da Record. Para quem está nos canais da Rede 98, vem aí o FDP, que hoje conversa com o goleiro Milagres. E na segunda-feira, Rodrigo Carneiro volta a conduzir o nosso 98 Talks. Um grande abraço, ótimo final de semana e até segunda. Escolha uma educação que já tem o futuro